No vídeo de hoje eu vou te contar detalhes da criminosa mais famosa do Brasil, antes e depois do crime. Como tá a Suzane atualmente? Olá, você está no canal Ler para Crer por Elaine Oliveira. Eu sou Elaine Oliveira, já aproveita para me seguir no Instagram. Neste canal compartilho as minhas melhores leituras com vocês. Hoje eu trouxe esse livro aqui, que eu li em 2 dias, que é do Ulysses Campbell, que tem como título Suzane, Assassina e Manipuladora. É basicamente um arranjado específico e detalhado da criminosa mais famosa do Brasil, que é a Suzane Richthofen. Suzane Louise von Richthofen. Eu não sei se eu falei o sobrenome dela é alemão, então é muito difícil eu pronunciar. Mas vamos contar aqui com vocês os detalhes desse livro que quando eu peguei pra ler mesmo, que eu comprei, não tive tempo pra ler, sou mãe, a minha vida é bem agitada, mas quando eu peguei pra ler foi em 2 dias e aonde eu tava, ponto de ônibus, na fila do banco, eu tava lendo esse livro. O único problema é que como essa presa, né, ela é muito famosa, eu ficava meio com vergonha de ler nos lugares. Então o que eu fazia? Eu escondia a capa, porque eu não queria que as pessoas pensassem que eu tava lendo esse tipo de literatura, porque existe todo um preconceito. Quando você lê livros desse tipo, o pessoal fala assim, nossa, tá planejando fazer o mesmo, nossa, que horror, olha o tipo de livro que ela tá lendo. E isso daqui, gente, eu li por curiosidade, porque eu gosto de estudar mente, pessoas, crimes, para entender o que há por trás de tudo isso. E ainda falando disso, também sofri preconceito lá no meu Instagram. Ai, você tá lendo, tá dando biscoito pra essa menina, que essa menina não presta. Primeiro, gente, esse livro não foi escrito pela Suzane. Esse livro foi escrito pelo Ulysses Campbell. Eu conheci ele nos podcasts aí espalhados pelo YouTube. Eu achei ele extremamente inteligente. Ele vendeu o peixe dele muito bem, porque eu fui atrás do livro. Tão interessante que foi a entrevista dele. Falei, nossa, esse homem escreve bem, porque ele fala bem. Então eu vou comprar esse livro. Paguei R$59. Achei assim um preço salgado, mas valeu a leitura. Valeu os momentos ali que eu fiquei apreensiva e ao mesmo tempo chocada. Até onde vai, né, o ser humano, porque aqui a gente tá falando de humanos. E uma coisa que o Ulysses falou que é muito interessante é que as pessoas querem ignorar os assassinos. Ah, não fala sobre ele, fala sobre a professora que salvou milhares de crianças no incêndio, escreve sobre ela, dê biscoito a quem realmente merece. Mas é uma coisa que é real, é que essas pessoas, elas estão no meio de nós. E entender um pouquinho como tudo começou, como tudo funcionou e o que há por trás de tudo isso, faz a gente entender um pouquinho da nossa sociedade e também aprender com os erros dos outros. Certo? Então, vamos lá, gente. Primeiro quero falar um pouquinho sobre o autor, o Ulysses. Uma coisa que eu tive uma percepção minha, tá? Isso é opinião minha, é que o Ulysses deve ser um católico fervoroso, porque sempre que ele começava um capítulo e ele falava qual dia que era, ele sempre citava dia de tal santo. Ah, por exemplo, eu não sou católica, eu não sei os dias dos santos, mas vou dar só um exemplo. No dia 10 de julho de tal mês, dia de santo tal. Então ele sempre colocava isso e ele enfatiza, ele faz você entrar na leitura do livro para você entender o que está acontecendo. Então ele fala, no dia do santo tal, o céu nasceu azul, ensolarado, muito bonito, com ventos, e ali na esquina tinha árvores da qualidade tal, tal, tal. Ele fala até o nome científico das árvores para você entender, ele você se colocar na situação. Ele coloca detalhes do portão da cadeia, o portão da penitenciária cinza com... Você entra de fato na cena, parece que você está assistindo uma reportagem e faz todo sentido porque ele é jornalista, por isso que ele detalha, porque ele quer te colocar dentro da cena. Então, Ulysses, você escreve muito bem. Só senti um pouquinho que ele jogou um shade pros evangélicos, sabe? Porque quando se falava ali na penitenciária, que a Suzane estava, das presidiárias ali, ou das carcereiras que eram católicas, dava pra ver que ele dava uma ênfase, elogiava, né, quando uma dessas tentou ensinar a Suzane rezar o terço, deu pra ver assim que ele enfatizou, né, o quanto aquilo era... Deu pra ver. Aí quando se falava dos evangélicos, né, tem uma passagem assim que ele falou que os evangélicos eram insistentes, meio que assim, chato, sabe? Alguns. Mas eu sou evangélica, eu sou legal. E também a religião nova, né, que a Suzane tá atualmente, é a religião evangélica. Então,
por conta disso, eu senti um certo desdém dele com a religião evangélica e deu a entender assim que a religião evangélica aceita assassinos e tudo, e ali parece que os assassinos estão mentindo, usando a fé para manipular. Existe isso, existe, gente, mas eu vou defender agora a fé evangélica. Nós evangélicos, não é que nós aceitamos assassino da filha da Glória Pérez ou assassina dos pais. A questão é que os evangélicos, eles obedecem o evangelho aceita essas pessoas, desde que haja arrependimento. Se houve arrependimento de Suzane ou não, não dá pra saber, porque não temos acesso ao coração dela. Pelas atitudes dela, o livro dá a entender que não, que ela continua a mesma coisa, não é só o livro, porque cada capítulo desse livro aqui, ele coloca uma figura do teste psicológico de Rorschach. São esses testes aqui, ó. Então essas figuras aqui embaixo, falam o que a Suzane viu. Aqui no caso essa daqui ela viu uma bruxa, um morcego e uma âncora. E cada foto desse teste de Rorschach aqui revela, os psicólogos eles fazem a leitura ali do que esse criminoso tá pensando qualquer relação familiar. Esse teste normalmente é aplicado para pessoas que cometeram crimes contra a própria família, que é o caso da Suzane, né, que foi a mandante da morte do pai e da mãe. E pelo teste de Rorschach, deu para ter a percepção de que ela não se arrependeu de ter matado o pai, porque até então, aparentemente, pelo livro, deu a entender que meio que ela se arrependeu de ter matado a mãe, mas o pai não. Inclusive ela tem... no livro mostra alguns episódios que ela tem, como que chama? Vê a assombração da mãe, ela tem delírios com a mãe ali na penitenciária enquanto ela estava presa. Mas não se anime que você que às vezes, nossa, eu quero ver o livro para ver o teste Rorschach, como funciona, você não vai ver nada disso. Ele coloca a foto do teste Rorschach e fala o que ela viu. Cabe a você fazer como eu, ir lá na internet pesquisar o teste Rorschach. Inclusive eu apliquei esse teste aqui no meu esposo, vocês acreditam? A psicóloga. Mas assim, eu fiz uma brincadeira com ele, peguei as pranchas que tinha disponível online, claro que tem algumas que estão alteradas e tal. Eu falei, amor, o que você tá vendo aqui? O que você tá vendo aqui? Teve uma, gente, que eu achei bem interessante. Era sobre as preferências sexuais. E aí, quando eu vi a foto, eu enxerguei claramente um pênis. Eu enxerguei. E o meu esposo, ele fala que ele enxergou uma vagina. E olha que interessante, nós somos heterossexuais. Realmente, o teste, assim, faz sentido pra nós, porque eu não tinha enxergado uma vagina e ele enxergou. E eu tinha enxergado um pênis. E eu, no caso, gosto de homem, ele gosta de mulher. Achei bem interessante. Óbvio que isso é toda uma brincadeira que eu fiz com meu esposo, tá, gente? Esse teste é um teste sério, que tem que ser aplicado por psicólogos. Mas assim, eu fiquei tão curiosa com essas pranchas aqui, que eu queria saber o que aconteceu aqui. Então, quando ela viu esse daqui do morcego, aí eu fui na internet ver. Pesquisei a foto e aí eu vi que se ela tava vendo um morcego, é porque ela tem um problema com a figura paterna, entendeu? É basicamente isso que acontece. E aí tá, voltando. O Ulisses, ele não conversou com a Suzane, ele não entrevistou a Suzane, não foi a Suzane que contou a história pra ele escrever o livro. Ele foi ao redor dela e teve contato com praticamente todas as pessoas que estiveram com ela para poder escrever esse livro. Inclusive na introdução, ele explica basicamente como que ele montou tudo isso. E ele fez um estudo assim muito detalhado. Conforme ele foi falando tudo que ele fez, todos os psicólogos, as presas, as agentes penitenciárias, as pessoas que ele entrevistou, as mais de 6.000 páginas que ele leu, aí eu pensei, nossa, R$59 eu estava falando que estava caro, mas não. Pelo empenho, trabalho e a forma da escrita, gente, valeu os R$59 que eu paguei no livro. Tá muito bom. E ele deu exemplo de um artista que nunca deu entrevista para um repórter e esse repórter escreveu uma coluna sobre esse artista muito detalhada, não pela entrevista que nunca foi dada, mas sim pelas pessoas que estiveram envolvidas no processo. E por isso que o livro ficou tão bom. Tão bom, gente, a ponto de eu dizer que essa leitura é uma leitura extremamente pesada, porque detalha detalhes que na TV não mostra, obviamente. Você se coloca na situação e teve uma hora assim que eu tive que parar porque eu estava passando mal. E eu vou explicar pra vocês basicamente. Vamos detalhar aqui. A Suzane, na época que tudo aconteceu, ela tinha 18 anos. O livro volta um pouquinho atrás, contando um pouquinho da história dela. O pai dela era alemão, a mãe dela brasileira. O pai dela tinha relação direta com a Alemanha. Inclusive, ele
se orgulhava de dizer que os descendentes dele guerrearam, eram amantes da aviação. Inclusive foi a aviação que aproximou ela do seu namorado e futuro assassino de seus pais. Isso porque o irmão dela começou a se interessar por aeromodelos. Gente, aeromodelos são aqueles aviões em que as pessoas controlam por controle remoto, mas é aqueles bem detalhados, né? Tipo qualquer aviãozinho de brinquedo, gente. É realmente um esporte, o aeromodelismo. Então o irmão dela começou a se interessar, o pai dela ficou muito feliz por isso, porque ele era amante da aviação, os descendentes dele pilotaram na época da guerra. E ainda falando, acho que um detalhe muito importante, que famílias alemãs, pelo menos o que o livro diz, têm o costume de criar os filhos de uma forma rígida, ríspida, sem muito afeto, sem muito abraço, na verdade zero abraço. Os pais dela demonstravam amor de outras formas, comprando presentes, elogiando as conquistas, o sucesso, dando muito dinheiro. Dá pra ver assim que a vida da Suzane era regada a muito, muito luxo. Eles tinham muito dinheiro mesmo. Ele não era a mão fechada com os filhos pediam, ele investia sério mesmo. Então o livro começa com o irmão dela ganhando esse avião do pai, e agora a mãe precisava encontrar alguém para montar e ensinar ele a pilotar. Então que eles procuraram o Daniel Cravinhos, que até então naquela época ele competia, era um dos melhores competidores dessa categoria, ele montava aviões e ele também dava aulas. Foi assim que começou o contato. Primeiro o pai e a mãe levando o Andreas, que é o irmão da Suzane, lá para poder montar o avião, para poder pilotar o avião. Depois eles pediram para a Suzane começar a se preparar, que ela teria que levar o irmão. Quando chegou lá, a Suzane não se interessou pelo Daniel de primeira, até porque, tanto pelas fotos que a gente vê pela internet, quanto a descrição do livro, ele não era muito atraente. Ele tinha um jeito meio de nerd, ou aqueles meninos assim que você fala assim, não é nem bonito nem feio, não interessa à primeira vista. Ela se interessou foi para um outro lá, que era muito bonitão, mas esse outro tinha namorada e não quis ela. Uma coisa interessante dessa história aí é que a Suzane já revelava o lado meio assim, traiçoeiro dela, porque ela sabia que o menino tinha namorada, investiu nele, tentou, mas quem deu um chega foi o próprio rapaz. Outra coisa que os amigos do Daniel descreveram é que a Suzane, ela não poupava esforços para poder magoar. Quando ela precisava, ela usava apelidos, ela diminuía os amigos do Daniel, ela era muito debochada, e o interesse dela pelo Daniel, ele veio muito depois, mais por insistência dele, quando ele se mostrava ali. Então quando ela viu que ela foi rejeitada pelo outro rapaz bonitão que tinha namorada, ela se consolou ali com o Daniel. E a atração dele, gente, eu acredito que o casal deu certo na teoria, né, porque na prática eles mataram os pais dela, mas assim, o namoro engajou porque um supria o que o outro procurava. O Daniel aparentava ter problemas psicológicos de dependência em pessoas, meio que desequilibrado, e a Suzane, a gente já sabe, né, a Suzane era perturbada, ela era debochada, ela era manipuladora, ela é manipuladora, tinha um perfil muito narcisista, muito egoísta. Então juntou esses dois aí e formou aquele combo perfeito de futuros assassinos. Porque volta e meia o Daniel, durante o relacionamento, ele mandava mensagem falando que ia se matar, mandava foto, ou ia atrás dela e mostrava que tinha se cortado. Você pensar assim, que geralmente uma menina saudável, emocionalmente falando, mentalmente, quando o namorado diz que vai se matar por conta dela, ou começa a ameaçar, ou fazer coisas do tipo, a primeira reação é falar, vou terminar esse namoro porque esse cara é um maluco. E ela não, ela ficava preocupada e aquilo ali unia eles mais. Então, um reforçou os piores defeitos que o outro tinha. Então, enquanto a Suzane ele era extremamente manipuladora, tínhamos ali o Daniel que manipulava também a situação a seu favor. Então, não existe um inocente ou um que foi manipulado. Os dois ali, eles formaram o combo perfeito de assassinos. A gente não tá falando de um cara que no filme da Amazon Prime aparentemente conta no depoimento que foi ludibriado pela namorada manipuladora. A gente tá falando de um cara que já tinha esse potencial dentro dele, que foi aguçado pela Suzane, e a Suzane também, que tinha esse potencial dentro dela, que foi aguçado
pelo Daniel, que era totalmente desequilibrado. Além disso, ainda havia um consumo de drogas no meio dessa situação. Então a droga trazia à tona coragem, dava coragem para aquilo que já tinha no coração deles, né? O potencial para assassinar, para manipular, egoísta, e enfim, tudo mais. Voltando à história, quando a Suzane começou a namorar com o Daniel, os pais, eles não interviram, acreditaram que ia ser tipo um romancezinho de colégio, ou desses tipo assim que termina fácil, sabe? E foi ficando sério. Depois que foi ficando sério e o Daniel não saía da casa dela, e nessa parte eu concordo totalmente com os pais da Suzane, porque já pensou? Que chato não ter privacidade mais, porque o namorado da filha não sai de casa, não dá paz pra eles. Eles começaram a se irritar porque ele não saía, ele tava ali constantemente. Um cara extremamente grudento. Ele era extremamente grudento. Depois que eles começaram a namorar e eles criaram essa codependência um no outro, ele parou de trabalhar. Ele vivia nas custas da Suzane, o que a Suzane pagava, porque o pai dela era mão aberta, pagava tudo, dava dinheiro pra ela, tudo. Aquilo ali supria os dois e ele parou de trabalhar. Ele vivia em função dela, em função de transar com ela e usar drogas e passar o dia com ela. Ela passou na faculdade com muito esforço lá pro pai acreditar que ela realmente estava se dedicando ali e deixando o Daniel de lado. E muitas vezes ela cabulava a aula, faltava na faculdade pra ficar com o Daniel, e aí lá ela tinha a amiga que às vezes assinava ali na presença pra poder ajudar ela, colocava o nome no trabalho pra ajudar ela, mas o que na verdade estava acontecendo é que ela estava com o Daniel. Então assim, um romance obsessivo. Tem alguns episódios durante o livro que você lê que o pai proibiu o namoro, e quando eles descobriram que ela estava mentindo, que ela estava cabulando a aula na faculdade, que ela estava vendo ele escondido, e aí o pai dela bate nela. E essa cena no livro trouxe uma reflexão bem grande, porque muita gente pensava às vezes que a Suzane apanhava, ai nossa, sofria violência e se vingou do pai. Não, o livro relata claramente que ele nunca bateu nos filhos, ele nunca corrigiu com palmada, ele nunca corrigiu com chinelo, nunca corrigiu com vara, nunca tinha batido. A primeira vez que ele tinha batido nela é nessa hora do livro ali, que ele dá um tapa na cara dela porque ela mentiu pra ele, e ela fala que odeia ele, que odeia. Sai dali revoltada e fala que vai morar com o Daniel. Chega lá, ela não tem nem os 21 anos, porque até então a maioridade era naquela época 21 anos para algumas coisas. E aí o pai dele, o pai do Daniel, diz pra ela voltar pra casa, que não é bem assim, as coisas não se resolvem assim e tal, e ela acaba voltando pra casa. A ideia da morte já pairava a vida deles ali, o pensamento deles, principalmente quando os pais da Suzane viajaram pro exterior e ficaram lá cerca de 30 dias. E esse tempo o Daniel ficou ali na casa, na mansão Richthofen, e ali ele teve todas as regalias, todas as maravilhas que é ter, né, dinheiro. E aí foi quando ele falou, nossa, seria tão bom se a gente fosse essa vida sempre, eu e você aqui, né, usando drogas, né, livre, com todas essas regalias, com todo esse dinheiro, com essa mansão só pra nós. Seria tão bom se os seus pais desaparecessem. Então o reforço da ideia veio ali. E aí quando ele desanimou por conta que a Suzane desistiu, ela vem e conta pra ele uma mentira, diz pra ele que ela foi abusada, ela era abusada sexualmente pelo pai, pra dar aquele reforço, aquela revolta daquele rapaz, o namorado dela, pra ele matar ela. Então ele quebra todo o quarto do estúdio dele ali de aeromodelismo quando isso acontece, e é ali que eles têm a brilhante, né, a doentia ideia de matar o pai dela e a mãe dela a paulada, porque ele segurou um pau e começou a quebrar tudo. Eles já tinham tentado fazer um teste dentro da casa para ver se com a arma faria muito barulho. Ela foi lá fora, fizeram a simulação, ele deu um tiro dentro do quarto e ela falou, ó, não dá para matar com tiro, vai fazer muito barulho. Então eles resolveram matar os pais, né, dela a paulada. Para isso ele precisava chamar o irmão dele para esse plano diabólico, porque ele não conseguiria matar os dois ao mesmo tempo. Enquanto ele estivesse dando paulada em um, o outro poderia reagir e de alguma forma o crime não acontecer conforme esperado. E a Suzane, ela é um reflexo da frieza, da falta de empatia, da falta de amor. Ela abre a porta, ela espera lá embaixo, e quando eles sobem começa ali as pauladas, e o livro detalha como foi a morte deles, gente, assim,
muito detalhadamente a saída das massas cefálicas, os barulhos, os ruídos que eles faziam durante as pauladas, o quanto deu trabalho para matar a mãe da Suzane. O Daniel matou o pai e o Christian matou a mãe. Então, quando você vai lendo ali aquelas cenas e vai imaginando a situação, os barulhos que eles faziam, foi uma morte extremamente sofrida e dolorida. Eles demoraram pra morrer. Eu lembro que eu parei pra suspirar. Aí meu esposo notou, ele falou: que foi, amor? Tá lendo um negócio pesado? Eu falei: tô. Nossa, tá pesado, vou deixar pra ler amanhã o resto, porque, nossa, acabou minha noite. Conforme fui lendo aquilo ali, chega, passou minha fome. Inclusive, os próprios assassinos, eles passaram mal na reconstituição. Diz que choraram muito, ficaram muito aflitos enquanto demonstravam, porque eles levam o criminoso para poder refazer o crime ali, explicar basicamente como foi, e na reconstituição eles choraram, eles não ficaram bem. A Suzane, ela se mostrou fria o tempo todo, ela simplesmente não conseguia ser diferente daquilo que ela é, né? Ela é fria, ela é calculista, manipuladora. Isso difere um pouco ela dos rapazes, porque aparentemente parece que os rapazes ali, os irmãos Cravinhos, eles, embora tenham cometido aquele crime, eles aparentemente parecem ter empatia por outras pessoas, e foi isso que liberou eles do regime pro regime semiaberto antes dela, porque eles passaram nesse teste de Rorschach, eles tinham empatia pelas pessoas e ela não conseguia demonstrar empatia pelas outras pessoas. Depois do crime cometido, um crime muito mal feito, por sinal, eles tentaram simular um latrocínio, que é um roubo seguido de morte, e espalharam dinheiro pela casa, abriram uma maleta lá e deixaram virada para o outro lado. E isso não reflete uma pessoa que tá ali unicamente para roubar, né? Ela não ia deixar aquele mundo de dinheiro para trás. Eles pegaram esse dinheiro e entregaram pro Christian, e ali o Christian, ele começou a ter comportamentos que demonstrava que ele não estava bem, então ele ficou meio passado, as pessoas ao redor dele começaram a perceber que ele estava diferente. Então os próprios amigos do Christian já perceberam que ele tinha alguma relação com a morte do casal antes de qualquer outra pessoa falar em rede nacional. A namorada dele, inclusive, pergunta pra ele, né, se ele tinha relação com aquele crime, e ele não consegue mentir, porque ele estava estampado na cara dele que ele não estava bem. E isso que foi o primeiro estopim para eles chegarem a Suzane, porque o comportamento dela não era suficiente para poder incriminá-la, porque os policiais já haviam percebido que o comportamento dela era estranho. Quando o policial chega lá na casa e mente pra ela, né, ele vê que os pais foram assassinados, mas ele mente, porque ele tá preocupado, né, como falar pra uma filha que o pai dela e a mãe dela morreu, uma filha que ama os pais. Então o que ele fala? Eles estão bem. E ela fica tipo assim, como assim estão bem? Então ela fica extremamente desesperada, não por os pais estarem mortos, mas porque eles estão bem. E aí quando realmente o policial vai à testa a morte, falar se os pais estão mortos, e a reação dela foi: e agora, o que eu tenho que fazer? Fria, assim, plenamente falou desse jeito. E isso já foi, assim, um comportamento suspeito para esses policiais. Mas o comportamento, a forma com que cada um leva o luto ou situações difíceis, não é suficiente para você começar a pensar em incriminar essa pessoa por isso. Recentemente, inclusive, saiu um filme em 2 partes na Amazon Prime que conta basicamente a história segundo o depoimento dela e segundo o depoimento dele. A Carla Dias está assumindo um papel ali, ela assumiu um papel muito bom, ela é uma muito boa atriz. A Carla, inclusive, no papel da Suzane, ela tá muito boa mesmo. Até a forma de olhar, de falar, debochar. A Suzane, o livro mostra várias vezes a forma com que ela enfatiza as coisas, né? Ela fala muito, tudo ela repete 3 vezes. Quero, te amo. Então sempre ela enfatiza 3 vezes aquilo que é importante pra ela. Com a condenação, já que todos eles foram condenados, vem a nova vida da Suzane. O livro, ele é basicamente a história da Suzane depois da condenação, que pouca gente sabe, que ela passou na cadeia, que as presas, assim como se conhece no sistema penitenciário, elas não perdoam determinados tipos de crimes contra as crianças, muitas vezes, crimes contra pai, contra mãe. Então ela foi muito apertada na cadeia, muita gente queria matar ela, teve uma rebelião que ela foi escondida num armário
porque as presas queriam a cabeça dela, queriam matar ela. Os detalhes dessa rebelião, você fica com o coração extremamente apertado, porque eles ameaçam incendiar as carcereiras. Tem todo um envolvimento também do PCC lá dentro da cadeia. Você conhece um pouquinho a história das mulheres que estão lá. Tem uma história mais cabulosa do que a outra. Você fica chocada com esse tipo de crime. Tem crime de mãe que matou a filha por causa do marido, crimes por amor. E a Suzane começou a entrar ali nesse meio daquelas mulheres que matavam por amor. E quando essas mulheres contavam as histórias dela pra Suzane, a Suzane, eu entendo bem, eu também cometi um crime por amor. É um negócio meio doentio. E o Ulisses, ele conversa com essas mulheres, ele conversa, faz entrevistas, então ele conta o crime que foi cometido e você fica interessado em saber o desenrolar dessa história. Então tem algumas horas que do livro ele sai da vida da Suzane para contar a vida das pessoas que estão convivendo com a Suzane, e você fica interessado em saber o que aconteceu. Teve uma mulher ali que botou fogo no marido porque o marido tinha deixado de amar e humilhava ela por conta que ela estava gorda, e ela vai e bota fogo no marido. Teve uma outra que o marido estava traindo com a vizinha e aí ela pega o caminhão do marido e passa em alta velocidade na rodovia e atropela essa vizinha e tá ali por isso. É uns crimes um mais terrível que o outro, diante de tantos crimes horrendos ali, horríveis, e que as pessoas tentam procurar justificativa. A própria Suzane ali, dá pra entender o que nós, o ser humano, né, ele tem o potencial para tanto ser uma boa pessoa quanto ser um monstro. Vai depender muito do meio que ele foi criado, a forma que ele foi criado, e isso abriu assim a minha mente até mesmo pra criação, né? O quanto é importante a gente dar atenção para os nossos filhos, observar eles. Muitas vezes eles dão sinais de que não tá bem, tem alguma coisa errada, e pais e mães ignoram, e ali no futuro temos ali um ladrão, um assassino, enfim. É nos mínimos detalhes. Às vezes uma mãe que aceita um presente que o filho trouxe, que ele roubou da casa do coleguinha, e isso ali reforça nele, que fala, nossa, se eu comprar minha mãe vai ficar feliz, ou se eu trazer, se eu roubar minha mãe vai ficar feliz. Ou às vezes uma correção que uma mãe dá e fala, olha, onde você pegou isso daí, você vai devolver, porque eu não aceito esse tipo de coisa. Aquele sinalzinho ali, ó, diferente, faz com que tudo... E aí a gente vê a importância da igreja para doutrinar padrões, né? Quantas crianças, pessoas nasceram em lares em que o errado era considerado certo, e vem a igreja, o evangelho, e modifica todas essas coisas. Então eu vi nesse livro a importância de ter evangelismo dentro das cadeias, ter reintegração dessas pessoas através da fé. Me deu assim ainda mais aquele gás de entender que Deus, ele pode transformar pessoas, e talvez, né, talvez ele tenha alcançado a vida da Suzane. Isso não dá pra saber, porque a gente não tem acesso ao coração. E agora eu vou deixar pra você que acompanha esse caso, você que talvez tenha lido o livro, o que vocês acham? Vocês acham que a Suzane realmente mudou, que o evangelho alcançou, ou que ela tá mais uma vez usando isso daí pra manipular, ludibriar as pessoas ao redor?